Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Jonas, professor de matemática do SEGA Dona Estrela de Tianguá. E hoje nós vamos ver aqui uma aula sobre plano cartesiano, pontos no plano cartesiano e retas no plano cartesiano. Esse é um dos assuntos da prova 9 do ensino médio de matemática, certo? Nós vamos fazer aqui uma aula 1, e nessa aula 1 nós vamos ver esses assuntos. Plano cartesiano, pontos no plano cartesiano e retas no plano cartesiano. Então, o que seria esse plano cartesiano? O que seria o plano cartesiano? O plano cartesiano nada mais é do que um plano formado por duas retas que se cruzam perpendicularmente. Aqui nós temos duas retas se cruzando perpendicularmente. Aí você tem uma dúvida. Professor, o que são retas perpendiculares? Retas perpendiculares são retas que se cruzam formando um ângulozinho aqui, um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Nós temos aqui uma reta T, uma reta U, cruzando, e no cruzamento delas, aqui nós temos um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, por isso que são chamadas de retas perpendiculares. E o plano cartesiano nada mais é do que duas retas que se cruzam perpendicularmente. Nós vamos ter uma reta X, que vai estar na horizontal, e uma reta Y, que vai estar na vertical. A reta também vai ser chamada de eixo. Esse eixo X também chamado de eixo das abscissas e o eixo Y também chamado de eixo das ordenadas. No cruzamento dessas duas retas, ou seja, no ponto de interseção dessas duas retas, nós vamos ter a origem do plano. Da origem para a direita, os valores, os números são positivos. Da origem para a esquerda, os números são negativos. Da origem para cima, positivo. Da origem para baixo, os números são negativos, ok? Novamente, eixo X, ou eixo das abscissas, eixo Y, ou eixo das ordenadas. Observe que esse plano, na verdade, se divide em quatro partes. Primeira parte, segunda parte, terceira parte, ou terceira região, quarta parte, ou quarta região, que serão chamados de quadrantes. Aqui nós vamos ter novamente um plano cartesiano, já está todo divididozinho, olha, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Nesse plano cartesiano aqui eu coloquei 5 pontos, poderia colocar infinitos pontos, mas só para introduzir o assunto eu coloquei apenas 5 pontos. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e o ponto E. Observe que os pontos, eles são nomeados com letras do nosso alfabeto, só que sendo maiúscula. Certo? Então, todo ponto, no estudo de geometria, ele será nomeado com uma letra do nosso alfabeto, sendo maiúscula. E o que nós precisamos entender no momento é encontrar as coordenadas desse ponto. Não encontrar, saber localizar as coordenadas desse ponto. Por exemplo, ponto A. As coordenadas dele é 5 e 2. 5 para x, observe que está aqui em cima do 5, 5 para x. E 2, olha, observe, 2 para y. Então, as coordenadas desse ponto vai ser 5 e 2. Professor, vai ser sempre nessa ordem? Sempre nessa ordem. Você vai pegar primeiro o valor de x, ou do eixo x, e o segundo valor será o do eixo y. Ok? E você vai separar, e você vai colocar esses valores entre parênteses, para informar que ali é um ponto. Ponto B, quais são as coordenadas de B? Olhando para o eixo das abscissas, menos 3, e olhando para o eixo das ordenadas, 4. Então, o ponto B tem coordenadas menos 3 e 4. O ponto C, observe que no eixo das abscissas, ele está dividindo exatamente aqui, olha, está entre entre menos 4 e menos 5, exatamente bem no meio. Ou seja, nessa localização aqui seria 4,5. Então, nós vamos ter o quê? Esse ponto C sendo x menos 4,5 e y 1. Ponto D. Observe que o eixo das abscissas está sendo menos 2 e o eixo das ordenadas está sendo menos 6. Ponto E, 7 para x e menos 4 para y. Certo?
Então, outra observação que deve ser feita aqui nesse momento é que os pontos do primeiro quadrante, todo ponto que estiver nessa região aqui no primeiro quadrante, tanto o valor da variável x quanto o valor de y, ambos serão positivos, certo? Porque vai estar à direita da origem e acima da origem. Todos os pontos dessa região aqui, ambos serão positivos, tanto x quanto y. Passando para o segundo quadrante, nessa região aqui os pontos, o x será negativo e o y positivo. Observe o ponto B, menos 3 e 4. Observe o ponto C, menos 4,5 e 1. Primeiro valor negativo, o segundo valor positivo. No terceiro quadrante, o x é negativo e o y também negativo. Qualquer ponto dessa região aqui, tanto o x quanto o y serão negativos. Observe o ponto D, menos 2 para x e menos 6 para y. Já os pontos que estão no quarto quadrante, observe para cá o x, olha, positivo e o y negativo. Qualquer ponto dessa região aqui, o x é positivo e o y é negativo. Ok? E aqui nós vamos ter aqui, por último, nesse vídeo aqui, nós temos novamente aqui um plano cartesiano, eixo x, eixo y, ou novamente eixo das abscissas e eixo das ordenadas. E além desses dois eixos, foi colocado aqui duas retas, reta R e reta S. A nomenclatura das retas vai ser uma letra, você vai escolher uma letra do nosso alfabeto, uma letra qualquer, só que sendo minúscula. Então, aleatoriamente eu escolhi a letra R e a letra S. E observe que essas duas retas, elas estão se cruzando, estão se encontrando, olha, em um ponto Q. Esse ponto Q aqui, ele é comum às duas retas, ele faz parte tanto da reta R, quanto faz parte da reta S. Todas as retas que são concorrentes, ela terá um ponto em comum, ou seja, um ponto de interseção. Professor, e o que seria retas concorrentes? Retas concorrentes são retas que se cruzam em um ponto, eles têm um ponto em comum. Aqui eu tenho uma reta M, uma reta N, e o ponto em comum as duas, olha, seria o ponto P. Voltando para nessa situação aqui, nós temos a reta R e a reta S, e o ponto de interseção, ou de intersecção, como alguns professores costumam falar, é o ponto Q. E o que nós queremos encontrar nesse momento as coordenadas desse ponto Q, ou melhor, o valor de x e o valor de y desse ponto Q. Então, primeiramente você vai olhar primeiro para o eixo das abscissas. Observe que o ponto Q no eixo das abscissas está dividindo essa região bem ao meio. Então, a localização de x seria 2,5, porque está dividindo exatamente bem no meio. E para y seria 3. Então, a localização do ponto Q seria 2,5 e 3. Ok? Então, com esse vídeo, com essa aula, você já tem conhecimento suficiente para você responder a primeira questão do exercício da prova 9 de matemática, do ensino médio, ok? Bons estudos e fiquem em casa.